Boa noite, amados. Estamos iniciando mais um culto aqui na PIBCM. Hoje, domingo, Dia das Mães, dia 10 de maio de 2020. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os irmãos. Está aqui conosco a minha esposa, mamãe do Mateus e da Larissa. Está comigo as minhas sobrinhas, a Laura e a Luísa. E está também o Morrinho, nosso amado tesoureiro da primeira igreja, nosso ovelha especial, nosso grande amigo. Deus nos abençoe. Nessa noite nós vamos falar a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31, versos 28 e 29. Hoje é um dia muito especial, dia da mãe, dia da mamãe. E, irmã Carla, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Os irmãos estão entrando agora no Facebook para participar conosco. Que o nosso bom Deus possa abençoar todo aquele que participar desse culto, a todos os irmãos que estão imbuídos de trabalhar na seara do Senhor. Nós estamos na campanha de missões mundiais, estamos fazendo algumas atividades específicas para missões e hoje a Maionária conseguiu vender 5 pudins, para abençoar a obra e graças a Deus por isso. Se tiver mais algum irmão com algum dote culinário, quiser fazer alguma guloseima, alguma coisa, na semana passada nós vendemos também bolo de pote, conseguimos vender 12 bolos de pote. Não é muito dinheiro, mas o objetivo não é esse. O objetivo é a gente abençoar pessoas, meu Dulcimar, seja bem-vinda, quando nós pudermos enviar um alvo, um valor de missões. Nós não temos interesse nenhum em ganhar de recursos para nós. Deus tem abençoado a nossa igreja, os irmãos com seus dízimos, suas ofertas, têm cumprido o papel de sustentar o ministério. Mas nós precisamos enviar ajuda aos missionários. Então, na campanha de missões mundiais, estamos fazendo algumas atividades. Os promotores de missões estão fazendo um trabalho maravilhoso. O Luzinério, Deus te abençoe. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Irmã Sandra ficou com 2 pudim hoje, que eu creio que foi aprovado, porque ela disse isso no grupo, o que nós ficamos também foi aprovado. E alguns irmãos que puderem, quiserem trabalhar na seara, se proponham, façam alguma coisa um pelo outro, ajudando, cooperando. Hoje nós temos boas notícias também da irmã Zilá. Estive com a irmã Noêmia e ela me falou sobre a irmã Zilá, Marlene, minha prima no Rio. Deus te abençoe, seja bem-vinda, irmã Elisângela. A irmã Zilá passou por uma intervenção cirúrgica, um catéter, e está bem, graças a Deus, está em casa. Que Deus abençoe a irmã Zilá. A irmã Célia estava esses dias preocupada, conversei com a Célia antes de ontem, ela pastor, não tenho notícia, eu também não tinha, mas hoje estou informando, a irmã Zilá está bem, está melhor, graças a Deus. A Zilá de bastante idade, mas Deus tem cuidado dela, que Deus a abençoe. Também tive notícia da irmã, falei com a irmã Maria José, que Deus abençoe a irmã. Ela tem estado meio debilitada e tenho clamado por ela e cada um dos irmãos também, no nosso grupo de oração todos os dias às 20 horas. Se você quiser que o seu nome, seu pedido entre nesse clamor, envie a mensagem para nós, para um dos irmãos da igreja, e todos os dias às 20 horas, um irmão é responsável no grupo do Zap da nossa igreja a orar e clamar pela vida um do outro. Não é uma oração feita, não é uma oração que nós usamos como padrão, mas cada dia oramos por pedidos diferentes e agradecemos a Deus também, o que é muito bom. Hoje eu estava conversando com o Marlinho na hora que ele chegou e perguntei qual o número dos óbitos do coronavírus de ontem para hoje. Ele me passou em torno de 400 pessoas e é claro que a tristeza é profunda, mas frente aos outros dias, os últimos 4 dias, esse número é o melhor número, graças a Deus por isso. Nós ultrapassamos o número de 10 mil mortes no Brasil. É claro, eu falei isso pela manhã, se formos olhar a morte per capita, que não é o objetivo nosso, mas esse é um dos menores números do mundo. O Brasil está com um número lá embaixo. Porém, nós temos que, irmã Deus, seja bem-vindo, irmã Ionaira, Deus te abençoe, nós temos que clamar para que não morra ninguém, porque eu não gostaria que essa pessoa que morresse fosse um familiar meu, ou claro, se fosse eu. Então, que Deus cuide dos médicos, dos enfermeiros, cuide das pessoas que estão na linha de frente. Aqui em Cardoso tem algumas pessoas que trabalham na abordagem, na entrada e na saída da cidade. Deus abençoe essas pessoas, proteja
de um dano maior. Sempre há um contato ali, mesmo com máscara, com tudo mais, que Deus possa proteger essas pessoas. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 31, versos 28 e 29. Diz assim o texto. Provérbios 31 é o último capítulo da Bíblia, 28 e 29. A irmã Sandra está falando que o pudim estava uma delícia, então nós vamos repetir em breve. Verso 28 diz assim: levantaram-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Amém? Que coisa maravilhosa, que declaração de amor, né, desse marido, quando ele fala que essa mulher sobrepuja a todas as outras. Glória a Deus por isso. Amados, o tema que nós vamos usar hoje: mãe, a vitoriosa de todos os dias. Quando a gente fala de mãe, e não dá para não lembrar da gente, lembrar da nossa mãe, da nossa família. Minha mãe, Irene, acabou de entrar agora, Deus te abençoe a Giselda, Deus abençoe vocês. Amados, a mãe é aquela que nos colocou no mundo, é aquela que nos pegou no colo, é aquela que chorou e sofreu conosco, nós sabemos disso. O livro de Provérbios, ele vai retratar sobre o zelo e o ensinamento da mãe do rei Lemuel. Mandúcio seja bem-vindo, Deus te abençoe. O livro de Provérbios foi escrito por 4 autores, basicamente. Do capítulo 1 ao capítulo 24, literalmente Salomão, o rei que escreveu muitos provérbios. Do capítulo 25 ao 29, nós temos o rei Ezequias escrevendo, segundo o texto, aquilo que Salomão falou e ele registrou. Do versículo capítulo 30, nós temos o Agur, um servo de Deus que não fala sobre ele mais também, só nesse momento, ele escreveu o capítulo 30. E no capítulo 31, nós temos um homem chamado Lemuel, rei Lemuel. Algumas traduções, alguns locais, vai estar rei Leel. Tira o M dali e o porque a tradução assim seria melhor. Mas esse homem não é encontrado em outro lugar, não se sabe dele, não fala dele na história. Mateus, Deus te abençoe, seja bem-vindo. E o rei Lemuel, ele começa o capítulo 31 recebendo orientações da sua mãe. Diz assim o texto, capítulo 31, versículo 1. Diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Amados, tem coisa melhor do que aprender com a nossa mãe? A nossa mãe é aquela bênção de Deus que nos ensina, que zela por nós, que cuida de nós. E é interessante que quando a gente vê uma mãe que maltrata um filho, a gente já de cara sabe e fala: isso não é mãe, essa não é mãe de verdade, essa não é cuidadora, essa não cuida do filho, essa não zela pela família. Irmão Júlio, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Nós temos a alegria de ver esse texto e ter esse entendimento de que essa mulher, ela é cuidada, ela cuida do filho, e ela é cuidada por Deus, ela tem esse zelo e esse cuidado e essa preocupação, porque ela tem o interesse de cuidar do seu filho. Diz assim, olha, ela ensinou a ele, ela cuidou dele, ela zelou por ele. Sabe, amados, quantas mães têm cuidado e zelado pelos filhos, têm tido a preocupação, como teve a mãe do rei Lemuel, de cuidar desse filho. Interessante que esse destaque, a sua mãe lhe ensinou tudo. O que a sua mãe tem ensinado a você? O que a sua mãe tem cuidado de você e de que forma? Quando nós olhamos para esse capítulo 31, nós vamos tratar dele um pouco nessa noite, nós vemos que o rei Lemuel, ele vai fazer e vai falar sobre os ensinamentos, os cuidados da mãe e as preocupações da sua mãe para com ele até o versículo 9. Mas a partir do versículo 9, ele vai começar a ele cuidar dela, e ele falar dela, e ele anunciar dela. O Francisco acabou de chegar agora e vai louvar o Senhor daqui a pouco, e vai estar louvando ao Senhor, vai cuidar
de um louvor daqui a pouco com a irmã Arlene. Amados, então o que nós temos é, do versículo 1 ao versículo 9, a mãe do rei Lemuel cuidando dele. Que atitude, Deus te abençoe, seja bem-vindo. E diz o texto que ela cuidava dele, como disse no versículo 1, e o versículo 3 e 4 vai falar assim, olha, não des às mulheres a tua força, a mãe falando com o rei, cuidado. E aí eu traria até uma lembrança lá do passado, quando nós vemos que quantos homens se entregaram, como o caso de Sansão, nas mãos das mulheres e deixaram-se levar pelos desejos da carne e se perderam. E ela diz assim, olha, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis, ou seja, aquelas que destroem os casamentos, aquelas que destroem as casas. Quantas mulheres, infelizmente, são usadas pelo diabo para destruir lares. E aí a mãe, então, cuidadosa e zelosa, instrui o filho, o rei Lemuel, fala, olha, cuidado, não deixe isso acontecer, não deixe isso ser o motivo e o problema para a sua vida. Versículo 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E agora, esta mãe, zelosa e preocupada, ela vai falar assim com ele, cuidado com a bebida. Sabe, amados, quantas mães não se preocupam com os filhos quando eles começam a se enveredar para o lado da bebida? Mas quantas mães sofrem quando um filho se envereda para o lado da bebida e acaba se perdendo? Nessa noite, eu gostaria de trazer a memória daquela mamãe que não tem feito isso para passar a fazer, começar a se preocupar quando o seu marido começa a beber, e isso desordenadamente, quando o seu filho começa a beber. E quantas mães que sofrem com isso e têm colocado seus joelhos no chão, graças a Deus por isso. E a mãe vitoriosa, aquela que é vitoriosa todos os dias, é esta que se preocupa e tem cuidado para que o seu filho não se torne um viciado, por exemplo. Há dias atrás eu estava vindo para o culto no domingo pela manhã, saí de campo por volta das 7h30, passei em frente a um local na Beira-Rio, na Lapa, e encontrei umas pessoas chamado local da Pedra, aqui em Cardoso também tem, outros lugares, e ali já estavam bebendo. E não era só cerveja, mas bebendo cachaça, bebendo bebida alcoólica forte, e o vício tragando aquelas vidas. Quantas mães sofrem por causa disso? E o rei Lemuel, então, é orientado pela mãe para tomar cuidado com isso, para essas atitudes que ele deveria ter, preocupações de tomar cuidado. O verso 8 e o verso 9 vai dizer assim, abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Eu acho que esse versículo, amados, é um versículo que nós deveríamos usar para os políticos, de uma forma geral. Não estou dizendo todos, mas quantos políticos não têm feito isso? Abrir a boca em favor do mundo. Tem político que abre a boca em favor dele. E parece que quanto mais abre a boca, mais tem, mais quer. Diz mais, pelo direito de todos. Amados, há dias atrás eu falei sobre isso com um irmão, sobre a eleição do presidente da República, a eleição do governador e a eleição do prefeito. Irmão Wilson, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Esses cargos executivos não foram eleitos, irmãos, para defender uma linha de raciocínio, uma linha de doutrina, uma linha de pensamento. Foram eleitos para defender o povo brasileiro. E eu não estou falando aqui de política, no sentido de eu sou partidário de A ou de B. Mas é que quando um cargo executivo é eleito, ele não é eleito pelos crentes, não é eleito pelos católicos, não é eleito pelos macumbeiros, pelos espíritas, pelos ateus, ele é eleito pelo povo. E o governo dele tem que ser para o povo. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós misturamos as coisas. Quando você elege um deputado, você elege para defender a sua causa, até mesmo como doutrina. Um senador, um vereador, um deputado estadual, mas o executivo, ele é eleito para governar para o povo. Então, quando eu vejo esse texto, eu vejo que muitas pessoas não estão fazendo assim. Diz o verso 8 ainda, os que se acham desamparados. Amados, não importa a religião, não importa a crença,
o político, o rei, como diz a tia-mãe para ele, deve olhar para os desamparados. Versículo 9, a sua mãe ainda orientando e ensinando ao rei Lemuel: abre a boca, julga retamente. Hoje pela manhã nós falamos sobre justificação. Justificar, irmãos, é tornar reto. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos tornou reto e levou sobre ele os nossos pecados. E faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amados, que mãe maravilhosa essa mãe do rei Lemuel. Que mãe maravilhosa e zelosa, te cuidou dele, te amou o filho de tal forma, te olhou para o filho e se preocupou de tal forma, ela zelou por ele e teve cuidado para com ele, e teve preocupação para com ele, e ela estava ali tratando e criando aquela criança, ou aquele jovem, já ou aquele homem para o mundo. Quantas mães têm feito isso? E nada mais é do que a obrigação de uma mãe. A mãe vitoriosa de todos os dias. Já parou para pensar nisso, mamãe? Você precisa vencer todos os dias. Precisa ter os seus embates com as dificuldades do mundo todos os dias. Você precisa ter esses cuidados, esse zelo e essa preocupação todos os dias. Comece a olhar para isso. Comece a se preocupar com a sua vida. E caminhando, irmãos, para a segunda parte desse capítulo 31, o rei Lemuel agora vai fazer o inverso. Primeiro ele recebe dela toda a orientação, todo o zelo que ela tinha como mãe, todo o cuidado que ela tinha, toda a preocupação. Agora vai ser o inverso, vai ser ele para com ela. Ele vai exaltar a mãe, ele vai começar a louvar a sua mãe, vai começar a falar quanto ela era maravilhosa. Assim como eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo já fizeram nesse dia com a sua mãe. Assim como eu fiz com a minha mãe hoje, lá na sua casa, eu de um lado do muro, ela do outro, conversamos, oramos, abracei-a em espírito, beijei-a em espírito, em amor, e ela sabe quanto ela é importante, quantos ensinamentos dignos ela me passou, quanto ela é honrada pelo pastor Jales, aonde ele vai, porque é um privilégio ser filho da minha mãe. Para mim, ela me honra muito e eu ser filho dela. Que alegria ser filho da dona Irene. Assim como eu tenho certeza que cada um de vocês, meu filho, por exemplo, que alegria ser filho da Arlene, a Larissa. Francisco, ser filho da irmã Zélia, que alegria, eu tenho certeza. As meninas do irmão Arlindo serem filhas da irmã Eudina, que alegria. As minhas sobrinhas que estão aqui conosco, que alegria serem filhas da Lúcia, da minha cunhada. Sabe, amados, a partir do verso 10, e no verso 10 vai dizer assim: ele então agora, o rei Lemuel, começa a inverter e fala assim: agora eu vou falar da senhora, mamãe. Mulher virtuosa, quem vai achar você? O seu valor muito excede o de finas joias. Sabe, amados, o rei Lemuel então coloca a mãe dele no mais alto patamar, coloca a mãe dele lá no alto e fala assim com ela: olha, mamãe, você é uma mulher virtuosa, quem vai te achar? O seu valor excede muito a finas joias. Que coisa linda! Comparar, irmã Maria Tereza Tavares, seja bem-vinda. Te mandei uma mensagem hoje no Dia das Mães, porque eu não estava com o seu contato. Deus te abençoe, parabéns pelo dia especial de hoje. Amados, que maravilha dizer isso. Mamãe, você excede a finas joias, aquelas joias caras, mas não são aquelas joias roubadas, não são aquelas joias fraudulentas e fraudadas, não. São joias de primeira linha, joias de qualidade. A senhora excede a todas elas. E aí o rei Lemuel então coloca a mãe dele lá no alto. Não no lugar de Deus, mas no lugar de honra, de merecimento. Porque é isso que a mamãe merece nesse dia. É isso que cada irmã da nossa igreja, cada mamãe merece nesta noite. Ser exaltada porque passou por tribulações e a cada dia que vive é uma vitoriosa no Senhor Jesus. Sabe, amados? Então, do verso 11 ao verso 15, temos elogios do rei Lemuel para aquela mãe. O elogio de que cuida das rotinas do cotidiano. Olha como é que diz o texto. Do verso 11 ao verso 15, vai dizer assim: o coração do seu marido confia nele. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho.
Ou seja, o marido confia na mulher vitoriosa, na mulher zelosa, na mulher cuidadosa, na mulher honrada. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, esta mãe, ela é cuidadosa, ela é zelosa. E diz mais, busca lã e linha e de bom grado trabalha com as mãos. Agora olha o versículo 14. É como um navio mercante, de longe traz o pão. Ou seja, a sua mãe, ela não volta de mão vazia. Ela não volta somente com as dores e as dificuldades, mas ela volta também com a vitória. Irmão Francisco acabou de entrar agora, né? Deus te abençoe. Sabe, amados, verso 15, é ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ou seja, de madrugada, essa mamãe levanta. E eu me lembro, quando eu era criança, eu morava na roça, e às vezes meu pai saía para algum trabalho longe, em outra fazenda. Meu pai era administrador de fazenda, e aí ele ia para uma outra fazenda, e lá e precisava levantar muito cedo. Tinha dia que era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, a minha mãe já estava acordada, papai me acordava, eu com 8, 9 anos, e eu ficava bravo se eu não fosse com ele. Um dia que não tinha aula, por exemplo, papai me acordava e nós levantávamos. Quando eu levantava, a mamãe já estava acordada, com um cafezinho fazendo, com alguma coisa. E eu não sei se alguém aqui já passou essa fase, mas tinha uma badanha pronto, né? Uma orelha de velho, para a gente comer, e aí tinha aquele momento ali de conversar um pouquinho, pegar o animal e sair para trabalhar, o papai trabalhar e eu ficar o dia inteiro com ele. Sabe, amados, a mamãe virtuosa é essa, que acorda cedo, diz o versículo 15, é ainda noite, ou seja, o dia não clareou, mas já se levanta. Esta é a mamãe virtuosa, que o texto está nos dizendo, que cuida das rotinas do cotidiano, cuida da rotina, dos detalhes pequenos, cuida da rotina de alguns poucos cuidados que para nós parecem muito, mas para a mãe, e esses dias eu vi um vídeo muito interessante sobre isso, a rotina de uma mãe. Enquanto a mãe fez mais de 10 coisas à noite, o pai estava sentado em frente à televisão assistindo o jornal. Sabe, amados, a mãe é aquela que faz várias coisas ao mesmo tempo, 1001 utilidades, é aquela que tem vários cuidados, e eu fico olhando para isso e acho que maravilha, que bom ser filho da mamãe. E aí não é ser dengoso, mas ser dengado, ser cuidado, ser zelado pela mãe. Concluindo a palavra desta noite, amados, verso que nós lemos no começo do capítulo 30, estamos chegando ao fim. O rei coloca sua mãe sobre todas as mulheres. Olha o que diz o texto. Provérbios capítulo 31, verso 28 e 29. Levantaram-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, ou seja, toda a casa exalta esta mãe ditosa, essa mãe maravilhosa, e diz, muitas mulheres procedem virtuosamente. Ou seja, eu conheço muitas mães virtuosas, mas a minha mãe procede, supera todas elas. É isso que ele está dizendo, e é isso que eu digo, e é isso que cada um de vocês pode dizer nessa noite para sua mãe. Diz assim, olha, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe, amados, a mulher que teme ao Senhor, agora o autor, o rei Lemuel, vai trazer fazer uma analogia um pouco mais rígida na questão da doutrina da fé, aquela que teme a Deus. Então, meu amado e minha amada, se a sua mamãe não teme ao Senhor, se você é mamãe e está ouvindo a palavra desta noite e não teme ao Senhor, comece a se preocupar, porque temer ao Senhor, diz Provérbio, o mesmo autor, o mesmo livro, lá em Salomão falando, é o princípio da sabedoria. Começa a temer a Deus, como disse esse verso 29. Começa a temer ao Senhor. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas a todas sobrepuja. Por quê? Porque você é aquela que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que Deus abençoe você nessa noite, abençoe todas as mamães, aonde essa palavra puder chegar, puder alcançar, que o nosso bom Deus, trazendo um texto lá de Números capítulo 6, eu gostaria de terminar com essa palavra, Números capítulo 6, o verso 24, 25 e o 26, para você, mamãe, ficar nessa noite com essa palavra. Se você puder depois, repasse essa mensagem
para uma outra mamãe, para que ela receba essa palavra de bênção na vida dela. Seja realmente, e aí não é a palavra do pastor Jales, mas é a palavra que o Senhor colocou aqui na Bíblia, que colocou no meu coração, mas muito antes de mim está na Bíblia. Diz assim o texto: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que nessa noite, você, mamãe, leve isso no seu coração, durma com essa lembrança, essa homenagem do rei Lemuel, que ele fez para a mãe dele, e que você recebe da primeira igreja, essa mensagem que você recebe da primeira igreja para abençoar a sua vida, para te dar uma semana de paz. A irmã Laura, mãe da irmã Leilson, Deus abençoe a irmã Laura, tive com ela essa semana, Deus conforte o coração dela, dê alegria a ela com seus filhos, ela é uma mulher abençoada, como diz esse texto. Sabe, amados, o Senhor te abençoe, mamãe, o Senhor te abençoe todas as mamães que nos ouvem. A irmã Dora acabou de chegar, a irmã Carol, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Que vocês sejam abençoadas aonde vocês estiverem, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus abençoe a sua vida, tenha misericórdia de você. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aonde você for, minha irmã, que você leve paz, que você receba de Deus nessa noite a bênção do Senhor. Nós vamos orar. Gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você está, clamasse ao Senhor. Se a sua mãe ainda não teme ao Senhor, clame por ela nesta noite. E se a sua mãe já é uma mulher virtuosa que teme ao Senhor, exalte a tua mãe, não como uma deusa, mas como uma mulher virtuosa, que serve, que cuida das coisas de Deus, que ensina, que te ama ao próximo e ama os seus filhos. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nesta noite falar mais uma vez com o Senhor. Peço que a tua graça que nos basta seja com cada um de nós. Abençoe a igreja, Pai, reunida aqui agora nesse momento, e abençoe as nossas vidas. Temos a alegria de ministrar a tua palavra, e eu peço que em nome do Senhor Jesus, essa palavra alcance corações e seja para abençoar cada mamãe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Nós temos algumas informações que nós temos ouvido sobre o Covid. Já temos alguns casos de vacina em andamento. Então, na quinta-feira, nós vamos fazer um estudo somente sobre o coronavírus, dentro da Bíblia também, trazendo algumas informações atualizadas. Participe conosco às 19 horas. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, que Deus coloque sobre você a tua graça e te dê a paz, como disse o texto. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos ouvir um pouquinho dessa música e que Deus conforte você nessa noite. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. E porque você orou, eu venci. Quantas mães têm orado para os filhos vencerem, né? Seja assim. Eu te agradeço. Eu agradeço muito. Deus te abençoe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom. Tudo de bom, mamãe. Deus abençoe, mamãe. Boa noite a todos.